expondo a sã doutrina. Vamos orar pelo começo do estudo? Oremos. Ó Deus, que doce e maravilhoso é louvar o teu nome. Te apresento os louvores, Pai, que eles tenham subido com aroma suave. Ó Pai, perdoa-nos se alguém aqui louvou o coração endurecido, Pai. Eu te peço, Pai, que cada um aqui tenha louvado com um coração grato, um coração quebrantado, Pai, diante da Tua presença. Não nos permita, Pai, louvar a nossa condenação, não nos permita mentir na Tua presença ou em qualquer outro lugar, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos sempre melhores que ontem, sermos cristãos dignos de carregar o Teu nome, Pai, dignos de carregar a Tua bandeira. Te pedimos, Senhor, seja conosco aqui nesse momento, no momento da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Pai, ela não fique apenas na nossa mente ou passe pelos nossos ouvidos e vá embora, mas que ela desça para a nossa vida prática e que fique guardada, Pai, fique guardada em todo o nosso ser, Pai, para nos confrontar de todo pecado que vier nos afrontar. Te peço, Senhor, seja com Teu servo, seja conosco aqui, Pai, e toda a Tua igreja espalhada pela face da terra nesse momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Graças, pais, irmãos. Amém. Irmãos, abram comigo na carta de João, a primeira carta de João. Vamos prosseguir o nosso estudo depois de um período sem parado, ausente. Nós retornamos hoje com esse estudo. Vamos prosseguir aqui a partir do capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Amém. Desde já, mandando lembranças aí para os nossos queridos do R4, irmão Gustavo, Dágila, porventura estiverem nos acompanhando e não estão aqui presentes conosco. Deus abençoe vocês também. 1 João, capítulo 4. A partir do versículo 1. Bom, irmãos, antes de mais nada, é bom recordar, aonde nós paramos, qual era o assunto na ocasião em que nós paramos. Léo, teria como você ficar mais para cá, para eu poder ver você melhor? Está escondido aí, pronto. Nós havíamos visto, no decorrer do discurso do apóstolo João, que ele estava tratando sobre o amor aos irmãos. Então esse é o contexto anterior, tá? E como esse amor se manifestava na prática, ok? Nós já sabemos que nenhum sentimento é neutro, no sentido de que se você possui aquele sentimento, você não aplica aquele sentimento. Então, por exemplo, se você ama e você não faz nada que demonstre esse amor, você não ama. Você não ama. São apenas palavras, tá? Sem nenhum poder. Então, por exemplo, um exemplo bem semelhante é a sua profissão de fé. No momento que vocês se batizaram já, vão lembrar bem disso aí. No momento do batismo, o pastor fez algumas perguntas para vocês e vocês responderam o quê? Sim. Sim. Então vocês fizeram a profissão de fé de vocês naquele momento. Mas só na prática, ao longo do tempo, daquele período que vocês se batizaram para cá, é que nós podemos confirmar se aquela confissão de fé foi verdadeira ou não. Porque apenas pela confissão ou pela profissão de fé de vocês, não dá para testificar a verdade das palavras de vocês. Então a mesma coisa aqui com relação aos irmãos. João vinha falando que se manifesta, no ato de nós darmos a vida pelos irmãos, versículo 11. Versículo 16, e uma das maneiras de fazer isso é através da generosidade para com os irmãos. Isso está no versículo 17. João continua no verso 18, afirmando que nós não devemos amar de palavra nem de boca, que é exatamente isso, apenas da boca para fora. Mas João continua, de fato e de verdade. Então isso aqui, irmãos, é algo bem claro, Nós vimos na carta de João, temos visto na carta de João,
que João ele faz questão de tornar claro, em evidência, o que é o cristianismo verdadeiro na prática, quando ele diz que não é apenas discurso, tá? E que se há uma vida, por exemplo, uma vida que contraria a verdade que você professa, então, na verdade, você é mentiroso. João fala isso várias vezes, tá bom? Então, há uma coisa que é bem diferente de algo falado e algo praticado. E eu ouvi uma frase bem interessante que diz que tudo que nós dizemos não servirá de nada se não for comprovado ou confirmado pelo que fazemos. Tá certo? E isso está totalmente de acordo com a palavra, com o todo da palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você pega, por exemplo, Tiago, né, afirmando que a fé sem obras ela é morta. Que a fé sem obras ela é morta. Tá bom? Então é fundamental que nós possamos estar cientes disso. Tá? Ok? Então nós vemos Tiago afirmando que a fé sem obras ela é morta, tá bom? E outras passagens do Novo Testamento afirmando a mesma verdade. Nesse sentido, irmãos, o apóstolo João, então, ele introduz o capítulo 4, que vai falar justamente dos falsos profetas, mas o contexto anterior, prestem bem atenção nisso aqui, é muito importante, tá? O contexto anterior, para João entrar no capítulo 4, é uma vida que concorda com a verdade. Como saber que eu estou dentro da vontade de Deus? Muitas pessoas perguntam isso, né? Como saber que eu estou dentro da vontade de Deus? Ou então, como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas ficam com dúvida com relação a isso. O que fazer em determinado momento da minha vida, quando eu estou passando por determinada situação? Como saber qual é a vontade de Deus naquela situação? Bom, a vontade de Deus é aquilo que foi revelado na sua palavra. Tá? Então, se nós estamos de acordo com aquilo que foi revelado, nós estamos de acordo com a vontade de Deus. É muito claro, muito simples, tá bom? E nisso, né, existe um livro que diz, né, em seus passos, o que faria Jesus, né? Há uma discussão em torno do título desse livro. Não sei se irmão chegou a ver, tem um filme também, né? Tem um filme, já vi. Viu? Então tem uma discussão em torno do título do livro, né? Esse título convém, esse título não convém. Algumas pessoas acreditam que convém. Eu particularmente acredito que não convém. Por quê? Porque eu não preciso saber o que faria Jesus em meu lugar. Eu não preciso especular o que Jesus faria no meu lugar. Eu preciso saber o que ele ordenou que eu fizesse. Então, é disso que a palavra aponta, tá? Tudo que eu preciso saber que tinha que fazer foi escrito pela palavra. Eu não preciso saber o que ele faria. Então, eu acredito que esse título está equivocado nesse ponto, apesar de entender a motivação ou a possível motivação de quem o escreveu ao colocar esse título. Bom, irmãos, então nós entramos no capítulo 4 e aqui eu quero que vocês, mais uma vez, né, a palavra de Deus ela deve ser sempre confirmada à luz da nossa vida, tá certo? Como dizia Jonathan Edwards, a Bíblia deve ser lida contra você, no sentido de que a Bíblia é o espelho pelo qual você olha ali, vê o seu reflexo como você está. O espelho serve para isso, né? Para mostrar nossas imperfeições, aquilo que está errado e a gente tem que consertar. E a mesma coisa é com relação à Bíblia, tá certo? Então no versículo 1, as primeiras afirmações aqui tem muito a nos ensinar, e aqui especialmente com relação aos falsos profetas. O título aí é o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Então o título começa com amados. Amados. Observe que o apóstolo João, ele tem essa maneira peculiar, especial, de se dirigir à igreja, né? Ele se dirige à igreja como amados. E essa é uma forma carinhosa, específica,
pela qual João se dirige à igreja. Essa carta é uma carta dirigida à igreja. Então eu fico vendo algumas aplicações que às vezes são feitas da palavra de Deus para os ímpios. Algumas aplicações erradas que são feitas da palavra de Deus. Irmãos, eu não sei, vocês podem até contrapor o que eu vou dizer aqui agora, mas muita coisa que eu vejo da palavra que se direciona ao ímpio, na verdade está relacionada a juízo, na maioria das vezes. A juízo. Ou então ao evangelismo, né? Quando o homem tem que ir e pregar para eles. Mas além disso, eu não vejo muitas palavras carinhosas, afetuosas, sendo dirigidas aos ímpios. Não vejo. Tá certo? Então, esses termos que o apóstolo João usa aqui, filhinhos, amados, é uma designação para a igreja que João está escrevendo. Possivelmente, a igreja de Éfeso, tá? Pela qual João passou e foi pastor também. Então, amados, e é natural, irmãos, que nós nos tratemos assim. Tá certo? Afinal de contas, um mandamento que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou foi que nos amemos uns aos outros. Então, nós somos amados uns dos outros. É assim que deveria ser. Tá certo? E aqui é curioso, né? Porque aqui é um líder geral da igreja se dirigindo à igreja como amados. Então nós temos aqui uma das características do apóstolo João, que era o amor pela igreja. Né? Olha como ele se dirigia à igreja que Deus tinha colocado aos seus cuidados. Tá bom? E aqui João tem uma exortação para a igreja. A próxima palavra é uma negativa. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. O que quer dizer esse texto, irmãos? Primeiro, não deem crédito a qualquer espírito, ou seja, não acreditem em qualquer espírito. Essa palavra espírito, ela pode ser identificada ou significa, né, aquilo que está por trás, a motivação. Por exemplo, isso pode ser identificado como uma pessoa, como um movimento, como um livro, como uma conferência, como uma igreja. Tá certo? Essa palavra espírito, não sei se vocês já ouviram aquele ditado, né? Vocês entenderam o espírito da coisa? Ou seja, vocês entenderam o que está por trás disso. Entendeu? Então, quando você pega um livro para ler, quando você vê um vídeo na internet, quando você ouve alguém falando sobre o Evangelho, quando alguém chega na sua porta, o texto está dizendo, não deem crédito, ou seja, não engulam, não deem ouvidos, não acreditem em qualquer espírito, não ouçam qualquer coisa, não engulam tudo de cara. Marcos Granconato falou algo bem interessante, né? Marcos Granconato disse que a nossa mente, ela tem que ser fechada. Tem muita gente que tem a mente aberta e deixa entrar qualquer coisa. Mas Marcos Granconato falou que a nossa mente tem que ser fechada e ela tem que se abrir somente para a palavra de Deus. Nesse sentido, a gente tem que ser criterioso com relação à palavra. Tanto que o salmista ele relata, né, que nós temos que ser revestidos, né, toda a armadura, inclusive recolocando um capacete, né? Isso. Fechar a nossa mente para exatamente. O capacete dá a ideia disso também, né? E assim, irmãos, por quê? Porque o próprio apóstolo, né, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, tá certo? Mas contra principados e potestades. Então a nossa luta, realmente falando, é contra quem? É contra quem? É contra os demônios. Essa palavra principados e potestades são poderes demoníacos. Então Paulo está dizendo que a nossa luta real são contra demônios. E como é que o demônio luta? E aí o apóstolo Paulo, em outra passagem, ele diz, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então olha como é que a Bíblia se dirige para Satanás e os poderes demoníacos, como uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É um muro, né?
que aparentemente ele é impenetrável, não tem como passar. Era como, por exemplo, eram consideradas as muralhas de Jericó, antes de Israel rodear 7 vezes ali e ela ir abaixo. Mas elas eram consideradas impenetráveis, tá certo? Então a gente está tentando lutar contra Satanás, contra esses poderes, com armas carnais, xingando, gritando, se estressando, e não utilizando as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então uma guerra, um problema contra o vizinho, contra o colega de trabalho, contra o irmão, contra o marido, contra a esposa, algo visível que você vê, no fundo, o pano de fundo aqui dali é espiritual, certo? E você tem que lutar com isso de forma espiritual. Talvez seja o nosso maior problema, que a gente não sabe utilizar as armas espirituais que o Senhor colocou à nossa disposição. Eu lembro do peregrino, né, quando o cristão está no Palácio das Virtudes, e ele vai sair de lá, mas antes eles levam ele para uma espécie de sala, e ali eles mostram alguns artefatos bíblicos, né? O cajado que Moisés usou para abrir o Mar Vermelho, a pedra que Davi usou para atingir Golias, a queixada de jumento, né? que Sansão, né? Foi Sansão que usou. E você vê, por exemplo, então, que para cristão tem uma armadura especial, que é justamente essa armadura que a irmã Francelene falou, está em Efésios. Então, nós não sabemos utilizar nossa armadura. E essa armadura é espiritual. Nesse sentido, irmãos, aqui nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Pela graça de Deus, com o conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem tido ao longo do tempo, a gente tem conseguido evitar algumas coisas. Eu lembro que houve um período que a irmã Francelene chegou para mim com um livreto, né, dizendo que tinha recebido de um cara na cidade. Eu fui ler esse livreto, irmãos, era, né, absurdo o que estava escrito lá. E há pouco tempo também os testemunhas de Jeová chegando na minha casa, então, vez por outra, que a gente vai topar com essas coisas. Então, nós temos conseguido defender a verdade e também não crer mais nessas tolices, porque nós temos aprendido, aos pouquinhos, falta muito mais coisa ainda, a discernirmos entre a verdade e o engano. Então, o apóstolo João está dizendo aqui uma ordem, tá bom? Não. Está no imperativo. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. Então você tem uma ordem negativa e uma ordem positiva. A ordem negativa é: não deem crédito. Qual é a ordem positiva que está aqui? Mas provem. Nós temos uma ordem negativa e uma ordem positiva. Mas provem os espíritos. Como é que eu vou provar os espíritos? Como é que eu vou testar os espíritos? Também se alinha com o que Paulo falou. Para não se contradizer com o que Paulo falou, examine todas as coisas, mas... Exatamente. A ideia de provar os espíritos é a mesma coisa a que Paulo e Barnabé foram submetidos. O que diz lá no livro de Atos? Que eles estiveram em Bereia, né? E os cristãos lá de Bereia, eles, à medida que Paulo pregava, e Barnabé, eles consultavam as escrituras para saber se aquilo estava alinhado. Então, a ideia de provar é um teste, né? É colocá-los à prova à luz das escrituras. Agora a pergunta: como é que você vai colocar esse pessoal à prova? Como é que você vai testar se você não conhece as escrituras? É necessário conhecer a verdade para que você possa se defender com a verdade. O irmão Calão colocou um texto ontem no grupo, né, citando uma das formas de calar um falso profeta, não foi? Então, uma das formas, já que não pode matar um herege, né, Calão? É fazendo eles se calarem. Como é que você faz um falso profeta se calar? É amarrando a boca dele? Não, né? É pela verdade. O apóstolo Paulo disse: é preciso fazê-los calar. Alguns que andam deturpando o evangelho. Então, como é que você faz um falso profeta se calar? Pregando a verdade, expondo a verdade, enquanto ele prega a mentira, tá certo? Então, eles devem ser testados.
eu devo ser testado, Cauã deve ser testado, aqueles que trazem a palavra devem ser testados, tá certo? E ainda mais aqueles que vocês não conhecem. Então, não ouçam qualquer tipo de pregação no YouTube. Não deem crédito a qualquer tipo de coisa que vocês veem. Tá certo? E isso é muito perigoso hoje em dia. Porque se não for aquilo que a igreja local, que vocês têm confiança, indicar, não estejam vendo. Tá certo? Então, provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Olha que coisa interessante. Porque se um homem não fala pela boca de Deus, se um homem não é profeta de Deus, ele é profeta do diabo. Né? Então, o que ele vai falar ali é mentira, é engano. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento a história, ali no livro 1 Reis, 2 Reis, a história de Acabe. Né? E numa das ocasiões, o rei Acabe, ele quer consultar os profetas, e um profeta chamado Micaías tem uma profecia para Acabe da parte de Deus, e quando Micaías vai falar com Acabe, Acabe não gosta. E Acabe diz, mas você só profetiza coisas ruins contra mim. E aí, nós vemos ali o relato bíblico, que um espírito maligno da parte do Senhor vai e engana Acabe. Acabe prefere ouvir a mentira, que conforta, do que a verdade, que confronta. Então, nós devemos testar os espíritos, tá? Porque nem todos os espíritos procedem de Deus. Irmãos, é algo que hoje está cada vez mais piorando, né? Você vê a continuação aí? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso naquela época. Nós estamos falando aqui por volta do ano 85 a 95, por aí, da era cristã. Ou talvez um pouco mais do que isso. Final do 1º século. João, aqui, é o último dos apóstolos vivo. Certo? E nesse momento que João está escrevendo, havia um perigo cercando a igreja. Uma seita. A igreja quase, se não fosse a palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus 16, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja tinha se acabado no 1º século. Porque uma heresia surgiu ali chamada gnosticismo. Né? Que, dentre outras coisas, afirmava que Jesus ele não era humano, ele apenas era divino. E uma das variações do gnosticismo, que era o docetismo, afirmava que Jesus, aquele que morreu na cruz, era um homem chamado Jesus, que o Espírito de Deus entrou nele e deixou ele na crucificação. Então eram heresias que estavam sendo pregadas ali no 1º século, e muitas pessoas estavam dando crédito àquilo. É por isso que João vai dizer tantas vezes, né, no Evangelho, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que João vai dizer aqui, quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne? Justamente para defender o Evangelho contra os gnósticos. Então, como é que vocês, se forem testados, vão defender o Evangelho? Com base no quê? Qual o conhecimento que vocês têm? Até onde está o alcance de vocês com relação a isso? E lembrando que o apóstolo Pedro, ele disse na sua primeira carta que nós precisamos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês, da fé que tem em vocês. Então, por que você crê no que você crê? Porque é apenas Jesus e não Jesus mais alguma coisa. Ou então, porque é apenas Jesus e não Buda. Porque é Jesus e não Maomé. E não Alá. Entendeu? Então vocês têm que saber. Tá bom? Então, até para provar os espíritos. Então, são as primeiras afirmações do versículo 1. Porque ele é o único que o mundo odeia. Porque ele é o único que o mundo odeia. Não apenas isso, né?
Também, não apenas isso. Que isso aí poderia ser usado contra os outros também. Bom, verso 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Nisto. 2 pontos. Então, olha a coisa interessante. Antes dele prosseguir, ele afirma que o Espírito de Deus, ou seja, aquele que é de Deus, tá certo? Essa palavra aqui, o Espírito de Deus, é onde está o Espírito Santo, ok? Então, nisto, vocês reconhecem em quem está o Espírito de Deus. Essa é a ideia, ok? Nisto como? Como é que eu sei que tal pessoa tem o Espírito de Deus? Irmãos, isso aqui é fundamental. Mais uma vez. Nem todos os de Israel, segundo o que diz Romanos, são israelitas. Nem todos os que estão na igreja são cristãos. Todo cristão está na igreja. Mas nem todo que está na igreja é cristão. É tanto que, não sei se foi uma pregação de Paulo Júnior que eu vi, um pregador que falou sobre justamente essa questão. E nem todos que estariam dentro daí, muitos ali naquele momento o rejeitariam pela atitude que ele disse, né? Pela fala que ele fala. Ele falou que, intermédio do que estavam ali, né? Aí ele até recitou assim, foi mais além. Ele disse: nem todos que estavam dentro da igreja eram cristãos, como também muitos ali que estariam ali eram filhos do diabo. Sim. Só apenas por estar, né? E isso é muito sutil, né? Isso é muito sutil. Então, como identificar? Né? E aí, 2 pontos, aí ele vem a resposta. Todo espírito, observe que ele está usando esse termo espírito, e eu já falei para vocês que está se referindo a uma pessoa, ou que está por trás da pessoa, ok? Todo falso profeta, ele atua pelo espírito do diabo. É Satanás que está por trás das heresias, do engano religioso, dos falsos profetas, tá certo? Jesus disse para os fariseus: vocês têm por pai quem? O diabo. Tá bom? Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Traduzindo, todo pregador, todo movimento, todo livro, toda conferência que prega a verdade com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo é de Deus. Então observe que o foco aqui está onde? Na pessoa e na obra de quem? De Cristo. Né? Aqui é a doutrina da cristologia. Então, eu diria que esse é o ponto principal do cristianismo. A pedra, né? Jesus é chamado na Bíblia de pedra angular, né? A pedra angular é a pedra em que está firmado todo o edifício. Não é as pedras que ficam do lado, é a pedra do centro, a fundamental. Certo? Então, sem aquela pedra, todo o edifício cai. Então, o cristianismo está firmado na pessoa de Cristo. Então, se você não entende a cristologia, se você não entende a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, você não entendeu o cristianismo. Foi o que, por exemplo, na conversa que a gente teve ali com... A gente, entre aspas, né? Na conversa que eu tive com as testemunhas de Jeová, né? Quando elas estiveram lá em casa, foi o que eu questionei, né? Porque elas perguntaram se eu sabia o que era a verdade. Né? Então eu disse, a verdade é Cristo. Ponto, né? Eu até chamei para entrar, estava um sol, estava no meio do sol. Mas eu disse, a verdade é Cristo. E elas disseram, sim, mas... Sempre tem o mais, né? E aí eu disse, não, mais coisa nenhuma, a verdade é Cristo. E vocês pecam por diminuir a pessoa de Cristo. Cristo não é divino para vocês. E Cristo é o centro do cristianismo. Sem Cristo vocês não têm nada. Então, esse é o ponto principal aqui de João também. Que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então nós temos que defender, irmãos, tanto a humanidade como a divindade de Jesus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Se você negar uma dessas duas naturezas, você acaba com o cristianismo, acaba com o evangelho.
Ele tinha que ser homem para poder nos substituir. E ele tinha que ser Deus para poder aguentar a ira de Deus, Pai. Então, era necessário só Deus e só homem, o segundo Adão, poderia sofrer as consequências da punição em nosso lugar. Tá certo? Então, João defende isso no seu evangelho, nas suas cartas, e aqui ele está fazendo a mesma coisa. Então, olha o 3 agora. Olha agora o contrário, ok? A negativa. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Até aí, ponto e vírgula. Todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Até aqui, João está falando da mesma coisa. Que não confessa isso. Isso o quê? Que Jesus Cristo veio em carne. Então era justamente isso que os gnósticos estavam fazendo naquele momento. Irmãos, a ideia de um Deus que se encarna, que não é espiritismo, não é que se encarna em outra pessoa, mas a ideia de um Deus que se encarna e morre e ressuscita de novo é assim, absurda, né? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que é loucura, né, para os que se perdem, porque para os gregos, né, era loucura, né, para os judeus também era escândalo. Então, por isso que não é aceito, certo? Mas nós cremos nisso pela fé. Então, é necessário entender as duas naturezas de Deus, de Jesus. Aí ele diz, pelo contrário, ele vai dizer agora qual é a natureza do Espírito que afirma isso. Esse é o Espírito de quem? Do anticristo. Então, aqui é quem está por trás do falso ensino. É o espírito do diabo, é o anticristo. Tá certo? Então veja. Literalmente o texto está falando disso. Agora, ao que se aplica também? Porque mexe na cristologia, ok? Mexe no ensino de Cristo. Então, você pode dizer assim, né? Alguém pode dizer, não, mas nós não cremos. Nós cremos que Jesus Cristo veio em carne. Ok, mas adiciona alguma coisa à obra de Cristo? Se adiciona alguma coisa à obra de Cristo, está negando a cristologia, porque Cristo é suficiente. Então, Cristo mais, por exemplo, as obras. Tá, Cristo me salvou, é pela fé em Cristo, mas eu tenho que ter minha participação. Tenho que fazer alguma coisa também. Não, irmãos. Você não tem que fazer nada. A salvação é uma obra gratuita dada a você pelo sangue do Cordeiro. A única coisa que você tem que fazer agora é desenvolver a sua salvação, como Paulo ensina. A santificação. Tá certo? Naquilo que você já tem, que é a salvação. Você não é coparticipante da sua salvação. A salvação, a gente usa um termo, né? É monergista, ou seja, é obra de um só. Que é Cristo. Tá bom? Então, é Cristo mais Maria. É Cristo mais o Papa. É Cristo mais os santos. Não. Tá certo? Então, qualquer doutrina que fira a cristologia deve ser rejeitada. É a doutrina do anticristo. Tá certo? E o apóstolo João ele vai continuar dizendo que essa é uma doutrina que não é nova. João não estava ensinando novidades para aquele povo. É a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Nenhum de vocês e eu somos novatos na fé. A gente já tem algum tempo de caminhada. Logo, algumas coisas que vocês estão ouvindo, vocês já ouviram também, que precisam ser relembradas. E ele diz, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Olha que coisa interessante. O apóstolo João ele trata o anticristo como aquele que viria e que já está.
E ele mesmo havia afirmado que muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Então nós temos a ideia aqui de anticristo de duas maneiras, né? Com relação a todos aqueles que se colocam em lugar de ou em oposição a, ok? Por exemplo, todos aqueles que se colocam em lugar de Cristo é considerado anticristo. Você pega o Papa Romano, por exemplo. Ele é o vigário de Cristo. Ou, em outras palavras, o substituto de Cristo. Errado? Ou em oposição a Cristo. Também é uma espécie de anticristo. Então, desde o primeiro século já surgiam anticristos. E também existe aquele, né, que vai vir, o anticristo final, escatológico. Tá certo? Então, é muito, muito importante, irmãos, nós estarmos atentos. Porque é curioso como nós não notamos as coisas acontecerem, né? Agora mesmo o mundo está virando pólvora. Israel está em crise. E eu até compartilho com vocês algo bem interessante. Há poucos dias atrás eu tive um sonho, né? Foi mais um pesadelo, na verdade. Na hora que eu acordei, eu me lembrei do sonho daquela parte do peregrino que cristão está na casa de intérprete. E tem no filme, né? Tô falando do filme. Tem aquela mulher que teve um sonho, que ela viu o juiz final e ela ficou de fora. O sonho foi bem parecido. No sonho, eu via o mundo assim se acabando. Caía um monte de fogo do céu assim no sonho, né? Era uma rajada enorme de fogo e o céu escurecia. E eu lembro que eu estava tipo um dreno desses, eu estava quase caindo no dreno. E eu via assim o céu, sabe? Então, de repente tudo ficava escuro e eu acordava depois, ainda no sonho, como se eu não tivesse morrido. Mas depois eu acordei de verdade, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que quer dizer isso? Eu fiquei assustado, eu confesso que eu fiquei assustado, porque era bem real no sonho tudo acontecendo, né? E aí, quando foi essa semana, eu estava vendo o ataque do Irã a Israel, os mísseis caindo, né? Chega, brilhava o céu assim, quem viu, né? O céu todo iluminado de míssil caindo assim. E eu lembrei na hora, do mesmo jeitinho do sonho. Muito interessante, irmãos. Tá? Claro que eu não vou ficar aqui dando profetado, dizendo que... né? Mas é algo bem interessante que eu posso usar como ilustração, porque foi igual ao sonho, né? O sonho era mais terrível, mas foi bem parecido ali. Então, o mundo, irmãos, ele está caminhando para isso. O mundo está caminhando para o seu fim. Tudo está convergindo para o retorno de Cristo, para a vinda do anticristo. Então você pega agora, por exemplo, nós estamos nesse período do São João do Vale. Né? Então eu já afirmo, né? Se algum de vocês que me veem vai para esse tipo de festividade, você está pecando contra Deus. E eu estava vendo, né, agora o blog, né, de Petrolinas só dá isso, né? E ontem eu estava vendo, irmãos, é um caos. Eu estava vendo eles distribuindo preservativos para serem utilizados, e o cara disse assim, olha, qual é a expectativa por noite aqui? E ele disse, a expectativa é de 5.000 a 10.000 pessoas por noite pegarem esses preservativos aqui. E eles disseram assim, né, e eles tratam tudo isso como normal. É incrível, né? Ó, se você for namorar, em outras palavras, faça com segurança e uso, né? Então é tão sutil, mas está tão estampado ao mesmo tempo. E eu fui nos comentários, né? E alguém disse assim nos comentários, o açaí e os arredores ali vão virar motel. Então assim, irmãos, é algo aterrorizante. Você
Você que olha para isso hoje e trata isso como algo normal, você está com a mente cauterizada. Então, todo mundo está caminhando para isso, para esse fim escatológico. Tá certo? Olha a diferença desse povo que está lá para nós aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a ser criteriosos, a julgar os espíritos, como diz a palavra de Deus, e a estarmos atentos aos acontecimentos. Tá certo? Verso 4. Então o propósito de João é alertar, né? Agora João usa no versículo 4 um outro termo específico para se dirigir à igreja, que ele repete esse termo algumas vezes aqui na sua carta. Filhinhos. João aqui mostra o seu sentimento paterno para com a igreja, tá? E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Que nós devemos considerar os mais velhos como pais, as mais velhas como mães, as mais novas como irmãs na igreja. E Tá cheio de mãe por aí. Tá cheio de mãe, né? De pais, de irmãos. E não foi o que Jesus falou, né? Que Jesus falou que não haveria quem deixasse a família por ele e não ganhasse 100 vezes mais, né? Então, de fato, é isso, irmãos. E é esse termo que o apóstolo João ele usa aqui. E Paulo também fala isso. Paulo diz assim: eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Nesse sentido, Paulo trata o evangelismo, o novo nascimento de cristãos por meio da pregação dele, como filhos sendo gerados, filhos na fé, tá? Então, João usa esse termo aqui, filhinhos, né? E aqui, irmãos, a diferença entre os que são de Deus e os que são do mundo. Vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Agora, qual é a razão pela qual eles venceram os falsos profetas? Qual é a força atuante que está por trás deles, dos cristãos, para que eles vençam os falsos profetas? Irmãos, lembrem do que eu estou dizendo. Eu falei no começo que a nossa guerra não é contra carne e sangue, e que para lutar contra essa guerra você precisa de armas espirituais, senão você não vence. Não pense que você vai vencer Satanás, que você vai vencer os demônios, que você vai vencer o pecado, que você vai vencer o mundo. Como diz João, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não pense que você vai vencer isso sem Cristo, de mãos limpas, nu, sem sua armadura. Não pense que vai ser assim. Porque esses espíritos, a palavra de Deus chega a dizer que eles enganariam, se possível, até quem? Até os escolhidos. Sabe por que os escolhidos, os eleitos, não serão enganados? Qual é a razão pela qual os eleitos não serão enganados? Por causa do Espírito de Deus que habita neles. Só por causa disso. Então, escute-me bem. Se aqui hoje alguns de vocês, alguns de nós, não forem eleitos de fato, não tiver evidência ou certeza da salvação, algo dessa natureza, você não vai vencer os falsos profetas. Você não vai vencer no final. Isso aqui, irmãos, é algo crucial nesse texto. Qual é a razão pela qual eles vencem os falsos profetas? Olha a continuação, a parte B do 4. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ah, irmãos, isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu lembrei dos espíritos, né? Paulo eu conheço, eu li o texto. Paulo. Sim. Paulo nós conhecemos, Jesus nós conhecemos e Paulo também. Mas vocês quem são? Né? Isso é boa, minha irmã, ter lembrado disso, né? É uma passagem, se eu não me engano, acho que em Atos 19, se não estou enganado, né? Quando Paulo, alguns homens vão expulsar o demônio ali e
os demônios não reconhecem eles. Porque eles recitavam, né? Conhecer a Deus e buscar a Deus. 19 a partir do 11 até o 20. Pronto. Levar a misericórdia sério novo. Né? E os demônios envergonharam aqueles homens ali. Mas Paulo, essa parte que é curiosa, né? Paulo era conhecido no mundo espiritual. Né? Paulo já devia ter causado muito dano ao rei de Satanás. Né? Então, assim, irmãos, por quê? Porque Paulo era um cristão verdadeiro. O espírito que habitava em Paulo era o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, não pode ser tratado como algo superficial. Isso aqui está falando de mim e de vocês. O texto, ele só falta saltar para fora da página. Porque isso aqui é a realidade de mim e de vocês nessa manhã, nesse momento. Quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo. É por essa razão que nós temos segurança. Só por isso. Só por isso. Entendeu? É única e exclusivamente pela graça, porque nós somos completamente miseráveis. É incrível como nós não temos prazer pela palavra, nós não temos prazer por conhecimento, nós não temos prazer em nos revestir da armadura de Deus. É só pela misericórdia. A gente é igual Ló. Porque Ló só saiu de Sodoma primeiro porque Deus teve misericórdia dele, por causa de Abraão. E segundo, né, os anjos tiveram que arrastar ele para fora, porque ele ficou demorando ali. Nós somos igual a Ló. Alguém tem que puxar a gente pelo braço para a gente sair. E olhe lá se não tem alguns que são como a mulher de Ló. Mesmo tendo saído, ainda olha para trás. E Jesus usou a mulher de Ló como exemplo, né, para os discípulos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, irmãos, qual é o espírito que está por trás de vocês? Qual é o espírito que rege vocês? Tem como saber isso, irmão Leandro? Tem. Tem. Quando Jesus disse assim, vocês têm por pai o diabo, ele disse para os fariseus, vocês querem satisfazer os desejos dele. É simples assim, irmãos. A quem vocês servem é quem é o Deus de vocês. Olha a semana de vocês. Olha os 7 dias da semana. Olha as prioridades. Olha os interesses. Olha com o que gasta mais tempo. Olha com o que tem mais prazer. Aí você tem a resposta. Simples. Ok? Então, quem está por trás de você? Qual espírito guia você? Lembrando que você não é neutro. Não existe neutralidade. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não existe um muro para você ficar como Suzano, né? Não existe um muro para você ficar em cima. Se tiver um muro do diabo. Né? Não tem. Não tem. Já ouvi aquela frase que diz assim, né? Fulano serve a Deus na igreja e ao diabo no mundo. Né? Ele é uma coisa na igreja e outra no mundo. De noite serve a Deus na igreja e de dia serve ao diabo no mundo. Ou vice-versa. Na verdade, essa pessoa que faz isso, ela só serve a um. A quem? Satanás. A Satanás. Ela nunca serviu a Deus. Ai, mamãe, eu tô em cima do muro, a mãe da barulho. Foi, Suzano. Eu ouvi uma frase que dizia que o diabo não se importa de dividir você com Jesus, mas Jesus não tem esse mesmo privilégio. Exatamente. O que Samuel disse aqui, irmãos, é muito curioso. Samuel diz assim, né, que o diabo não se importa de dividir você com Jesus, porque ele sabe que se você fizer isso, você já é dele. Mas Jesus quer tudo de você. Ele não pode ser 10%, 100%, ele tem que ser tudo. Então, Jesus não é o primeiro na sua vida e todo o resto vem em segundo, terceiro. Jesus é tudo. De tal forma que ele está numa parte separada na sua vida. E todo o restante vem depois. Não como o primeiro, mas ele perderia tudo. Então, assim, é algo muito interessante porque muitos estão relativizando a fé. Tá certo? Mas a fé, ela é objetiva em Jesus. Então, qual o espírito que guia a sua vida? Quem está por trás de você? Você é montado por qual dos senhores?
Por qual? Por Satanás ou por Cristo? Será que você pode dizer o que Jesus disse em Mateus 11? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso? Será que você hoje tem o jugo de Cristo? Então são perguntas que você tem que fazer para si mesmo. Ainda hoje. Tá certo? Bom, o apóstolo João agora, irmãos, ele vai falar a procedência dos falsos profetas. De onde os falsos profetas vêm? Olha assim. Eles procedem do mundo. Do mundo. Ou seja, todo falso profeta é ímpio. Ele não tem a natureza celestial. Você lembra que Jesus falou assim, né? O reino dos céus é chegado e está dentro de vós. Então o cristão verdadeiro, ele tem um reino nele. É o já e o ainda não. Ele vive para a eternidade, pela eternidade. Tá certo? Então, mas os falsos profetas, eles são do mundo, eles pertencem ao mundo, ao sistema do mundo, ao governo do mundo. Certo? Então, e eles vivem em prol deste mundo. Eles não são do céu, eles não são do reino. Eles estão com a mente aqui. Enquanto os cristãos estão com a mente lá em cima, eles estão com a mente embaixo. Enquanto os cristãos olham para cima, eles olham para baixo. Enquanto os cristãos caminham como peregrinos, sem morada certa, visando a eternidade, eles vivem fincando raízes aqui, visando a terra, somente o sucesso, a fama. É o Sermão do Monte. Porque se preocupa com as coisas da terra. Olha para os livros do campo. Sim, no Sermão do Monte, né? Jesus disse, aonde tiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o falso profeta, ele pertence ao mundo, ele é do mundo. Então, hoje nós estamos vendo uma febre de comunidades, né? Não recebe mais o título de igreja, estão secularizando isso. Então você que está nessas comunidades, deixe agora. E também, né, você líder que está nesses lugares, que ensina essas coisas, abandone isso. Você pertence ao mundo também. São do mundo. Que prega também a prosperidade financeira e somente isso, e deixa o evangelho de Cristo à mercê. Não ensina a verdade do evangelho. E a teologia da prosperidade, dentre outras coisas, daqui, somente. Tá certo? Eles procedem do mundo. É a geografia deles, é esse lugar. Agora, se eles procedem do mundo, a mensagem deles também é do mundo. Olha o que diz aí a continuação. Por essa razão, porque eles são do mundo, falam da parte do mundo. Então a mensagem deles é triunfalista, é de vitória, é de prosperidade, é de cura, é de libertação, é de sucesso, fama. A mensagem deles é semelhante à mensagem do pai deles. Em Mateus capítulo 4, o diabo ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus. Se prostrado, Jesus adorasse ele. Tudo isso te darei. Então a mensagem deles também segue a linha da mensagem do Pai. Qual foi a mensagem de Satanás para Eva? Você será como Deus. O endeusamento do homem. O humanismo. O homem moderno, né, entre aspas, porque sempre foi assim. O falso profeta, ele faz a mesma coisa. Ele realça o homem. A pessoa do homem. O culto é para o homem. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Até existem igrejas hoje com área VIP para pessoas específicas, pessoas mais importantes sentadas. Então, por que eles fazem isso? Porque eles são do mundo. E eles falam da parte do mundo. A mensagem deles denuncia eles. Lembra quando Pedro foi pego na casa do sumo sacerdote Anás e Caifás, quando Jesus foi levado para lá,
E eles disseram, você é Pedro, você é da Galileia, você andava com Jesus. E Pedro, não, eu não conheço esse homem. Pedro passou por outro lugar e outra pessoa disse a mesma coisa, você anda com Jesus. O seu modo de falar mostra que você é galileu. E Pedro, não, eu não conheço. Então, os falsos profetas, pelo modo de falar também, isso denuncia eles. Você não vai ver nenhum falso profeta, nenhuma igreja dessas, Verbo da Vida, TJ, Universal, Mundial, falando de arrependimento e fé, falando de inferno, levando as pessoas ao arrependimento. Não. Olha a mensagem delas. Tá certo? Agora veja, por essa razão falam da parte do mundo. Agora, não é só os falsos profetas. O público deles. Quem é o público deles? Olha a continuação. E o mundo os ouve. Então, o público dos falsos profetas também são ímpios. Não existem cristãos verdadeiros lá. Então, se há alguém que está também frequentando essas igrejas, e ainda hoje, né, que eu inicio com relação a isso, você está à procura da mesma coisa que eles. Você está à procura de prosperidade, riquezas, e você não quer nada com Deus. Você vai ter que prestar contas por isso. Não há uma igreja, não há um cristão, uma ovelha genuína de Jesus lá. Agora, pode acontecer o Espírito Santo tocar no seu coração enquanto você está nesses lugares. E se ele fizer isso, você vai ter que sair daí. É simples assim. Entendeu? Então, eles são do mundo, a mensagem deles é mundana e o público deles também. Então todas aquelas pessoas que vão na Verbo da Vida, né, que parece um shopping center, com, né, produtos à venda, tem tudo. Todas aquelas pessoas que vão para aquele circo vão à procura dessas coisas. Todas aquelas pessoas que enchem, né, eu vou chamar aquele de show porque ele não é culto, só se for culto a Satanás. Todas aquelas pessoas que vão para os cultos, para os shows do Dave Leonardo, desses coachings para ouvir a massagem, né, do ego, elas estão à procura daquilo, tá certo? Porque, irmãos, quem em sã consciência, que entendeu o seu pecado, que chora pelo seu pecado, conforme Mateus capítulo 5, que conheceu a Jesus verdadeiramente, vai ouvir o profeta Mirim? Vai ouvir um coaching? Não existe. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí João finaliza essa primeira parte aqui, mais uma vez mostrando a diferença. Nós somos de Deus. Nós. João está dizendo, nós não somos como eles. Já que eles são do mundo, nós somos de Deus. Já que eles são propriedade de Satanás, nós somos propriedade de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Olha que coisa interessante. João está fazendo a mesma coisa agora, só que no sentido contrário. João está dizendo a procedência do verdadeiro cristão. Ele procede de Deus. Ele procede do céu. O que é nascido da carne é... O que é nascido da carne é? Carne. E o que é nascido do Espírito é? Espírito. Pronto. O que é nascido da carne? Aquele que nasceu apenas de pais humanos, não nasceu do céu. É ímpio. O que é nascido do Espírito? João capítulo 3. Aquele que nasceu de novo no Senhor. Tá certo? Então, nesse sentido aqui, João está dizendo, nós somos de Deus. A procedência do cristão verdadeiro é de Deus. Ele é filho de Deus. E quem conhece a Deus, quem de fato conheceu o Senhor, nos ouve, João está dizendo. Ou seja, o verdadeiro cristão ouve verdadeiros pastores. O verdadeiro cristão ouve Jeremias, ouve Isaías, ouve Paulo, ouve Davi, ouve Jesus, ouve João, né? Judas, não os Iscariotes. Né? Ouve... Tadeu não escreveu aqui. Ah, sim. Entendeu? Então, houve verdadeiros pastores. Houve Hernandes, né? Houve Nicodemos, Augustos.
Ô Paulo Júnior, Aí né? Deus, deixa não. Oi, Paul Né? Paul Walsh. Entendeu? Então, Eita, amigo, eu acho quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. É simples. Olha a clareza do verso. Não precisa de exegese hermenêutica para poder entender isso aqui não, tá? E aí João finaliza dizendo: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Simples. Eu, para finalizar, né, aqui a partir do versículo, semana que vem prossegue, versículo 7. É muito simples, irmãos. Isso aqui, eu estava fazendo acalmar quando eu vinha vindo, né? Porque agora eu tô com moto Uber. Aí eu peguei uma mulher, né? Que ia para os vazios. agora ele vai ver o evangelista Já tem- diferente. Agora ele vai ter história. Agora ele vai ter Imaginei. história. Aí a mulher começou assim, né? Porque meu nome dá uma confusão danada, né? Às vezes é Cleuber. Aí eu disse, ó, chama Leandro que é mais fácil. Aí nisso começou a conversa, né? Não, também tenho 2 nomes. Porque meu pai traiu minha mãe e botou o meu sobrenome no nome da amante. Eita, tudo bem. Aí era- Essa história. Era Tamires Nayara. Se ela ouvir isso aqui, minha filha. Tamires Nayara. Ela, lá para as tantas, ela disse assim: eu sou espírita kardecista. Então, irmãos, enfim, eu tive que dizer que ele é cristão, né, e tal, falar com ela ali. Mas, a partir do que ela falou, você sabe de onde ela procede, a quem ela pertence. Até que, se Deus tiver misericórdia, opere no coração dela e ela seja, como diz Colossenses, né, transportada do império das trevas. Então, João, ele deixa muito claro isso, tá bom? Então esse é o nosso ensino de hoje, amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Bendito, a Ti damos a honra, a glória, a graça e o louvor para sempre. E eu quero, ó Deus, Te agradecer por essa manhã, por esse estudo, pela Tua palavra, Senhor. Também Te apresentar aqui os vizinhos, ó Deus, em especial esses que agora ligaram o som. Tenha misericórdia desse povo, meu Deus. Leva eles ao conhecimento do Salvador. Vá à consciência morta, cauterizada deles e vivifica, Senhor, para o Teu reino. Opera, Senhor, no coração deles, que eles sintam vergonha do seu pecado. E faz eles entenderem a miséria que se encontra, meu Deus. E faz eles entenderem também o destino terrível que está à espera deles, caso eles não se arrependam. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Que eles estejam no dia de amanhã conosco aqui, louvando ao Senhor e ouvindo a Tua palavra. Oh Deus, faz isso, Jesus. Tem misericórdia, meu Pai. Opera também nas nossas vidas, meu Deus. Seja com cada irmão aqui presente, com cada irmã, com aqueles que não puderam vir. Também com Maria, que não está aqui presente entre nós. E também, ó Deus, no nosso retorno para casa. Aplica a Tua palavra no nosso coração. E nos ajuda, ó Deus, a discernir os espíritos e também a prová-los. Bem como a saber a quem nós pertencemos. A não estarmos enganados com relação a isso. Esse é o meu pedido, esse é o meu desejo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.